Olá, então hoje teremos encontro. Estamos tentando aqui o encontrar com a Leila. Vamos aguardar a Leila, a solicitação dela. É com muito carinho que recebemos a Leila aqui em Vitória, né? E queremos então compartilhar com as famílias, com as mães, como que está acontecendo esse momento em casa, como que as crianças estão. Ei, Jô, tudo bom? Ei, Ateliê da Margarete, tudo bem? Muitas pessoas queridas estão entrando. A Leila tem também compromisso daqui a pouco. E vamos conversar sobre esses cuidados em casa. Ela já está aí, então, mas eu não estou achando a Leila aqui. Oi, Leila, envia a solicitação. Já enviou onde? Agora sim, ó. Vamos ver aqui. Está dando aqui aguardando, não sei se está conectando. Não Aê, aperta Leila, mais, não aperta mais nenhum botão, pelo o amor de Deus. mico, ó, o mico nacional, tá ótimo. Hoje Eu acho que a gente. lutando com uma. Gente, é com muito prazer que apresentamos a Leila Oliveira. Está falando de Valinhos, né, Leila, em Campinas, São Isso, Paulo. que dá roça, por isso que as coisas são Ah, difíceis às vezes. eu tenho uma prima querida que mora em Valinhos, é a Cristine. Beijo, Cristine. Então vamos conversar, vamos começar. A Nina tá aí, chama o pessoal, tá todo mundo no lugar já. Pode, vamos conversar a nossa live. Bora Leila, lá, então então a gente vai conversar hoje. Estou muito agradecida por esse convite, né, Alessandra? Ontem a gente falou um pouco com o grupo, com o Berçário 1, o Berçário 2, fiquei bem emocionada, foi muito muito bonito. bom. As crianças, ontem a Leila fez um encontro aqui na escola, na escola não, né? Uma roda de conversa pelo Zoom com as famílias do berçário, né, Leila? Sim, Leila, boa Foi. noite. Pode continuar, tinha travado, pode continuar. Então vamos lá. Bom, Obrigada. então, eu acho que é legal se alguém conseguir fazer para você, gente, vocês pararem um pouquinho de comentar, porque parece que o celular está meio instável. Então, se a gente silenciar os comentários, fica bom para que a gente possa conversar sem muita interferência, tá bom? Ótimo. Bom, e aí o tema que a gente trouxe para conversar com vocês é a questão dos ritmos, das rotinas e da autonomia da criança, né, Uhum. nesse primeiro período da vida. Eu sempre costumo falar que a gente tem que sempre mudar o ponto de vista quando a gente fala sobre esse assunto e talvez a gente se perguntar, ritmo, rotinas e autonomia primeiro dos adultos para depois a gente poder entender a criança pequena, né? E Que bom. aí eu vou relembrar um pouco. Estão pedindo para você desativar os comentários. Seria bom, isso ajuda Certo. bastante. Uhum. Pode continuar, vou ficar aqui. E aí eu quis trazer para cá uma discussão que eu já fiz, algumas pessoas talvez até já ouviram, mas eu Obrigada. resolvi insistir sobre esse assunto, que é a questão dos ritmos mesmo, como é que eles estão na natureza. Até porque a gente está conversando com essas famílias da idade criativa e com outras pessoas que já me conhecem também e sabem que eu sou muito voltada e ligada nessa questão que é como é que o organismo humano funciona, né? A gente está falando de crianças agora que estão em casa e uma das coisas que tem me entristecido muito é que às vezes até eu passei por situações assim como mãe aqui em casa. Parece que tinha algumas coisas das minhas filhas nesse período que eu não Sim. conhecia. E aí, Bacana isso, bacana. quando essas crianças vêm, né, agora para casa, a gente devolve essas crianças para casa, a gente fica se perguntando. A primeira pergunta que me veio é o quanto a gente está disponível para, na verdade, conhecer essas crianças, né? E Sim. aí, para conhecer essas crianças, por que a gente conhece pouco essas crianças? Porque a gente acompanha pouco os ritmos, que são os ritmos é, mais simples do cotidiano, né? Para eles. Então,
E Eu dentro queria de uma começar falando rotina, disso. Sim, então sim, eu queria começar falando disso, porque, por exemplo, a gente tem uma ideia, essa ideia de que as crianças não têm ritmo, ou que elas estão com a rotina, não está sem rotina, ela não pode ser verdadeira. E aí eu vou falar por quê. Então, o que, que a gente sabe hoje sobre ritmos? Basicamente, toda a natureza é cíclica. Então, se você pegar, a gente sabe que o organismo humano, por exemplo, para ele se modificar, para ele ter uma renovação, os ciclos vitais, eles demoram mais ou menos umas 25 horas. Isso para sim, qualquer ser humano. A gente também sabe que tem alguns, e aí tem umas histórias bem bonitas, tem alguns hormônios que eles são colocados dentro do nosso organismo sempre no mesmo horário. Por exemplo, o hormônio do verdade. crescimento é 3 horas Uhum. da manhã, ponto e acabou, entendeu? Ou tá dormindo para receber isso muito bem, ou vai ter problemas. Então, assim, precisa vir esse hormônio às 3 da tarde. A produção das enzimas que fazem a nossa digestão, elas também acontecem em um determinado período. E aí tem uma coisa bem bonita, porque todos esses ritmos, por incrível que pareça, são ditados pela luz solar. Sim, E aí é muito bonito a gente pensar nisso. Então, assim, por exemplo, nos hemisférios onde você tem muita depressão, hoje se faz tratamentos de cromoterapia, né? uhum. Ou tratamentos em que você recebe uma intensidade de luz para que esses hormônios eles se regulem de novo. Então, o melhor regulador dos ritmos continua sendo a luz solar, tá? E isso também vale para as plantas. Então, por exemplo, o que a gente sabe? As abelhinhas, olha só que bonito isso. As abelhinhas vão voar mais quando elas sabem que tem pólen. Mas como que elas vão saber se tem pólen? Pela Sim. intensidade da luz. Não é Ah, uma coisa fantástica? Então, quer e dizer, muito, toda a natureza, ela age, todos os seres da natureza, eles agem muito conectados com a luz. E eu acho que aí tem até uma simbologia, né? O e que, que Leila, é? o que você está me falando está me lembrando que precisa fazer um sentido. Então, quando falamos de rotina ou da casa, a escola estava na vida das crianças nesse lugar estrutural. E, de repente, essa escola sai do contexto da vida de nossas crianças, né, das crianças. Então, ela se sente nesse vazio. Ai, o que eu faço depois? Porque a Exato. escola dialoga muito assim com as crianças, né? Agora vamos fazer Sim. isso, depois vamos fazer. E, de repente, É, essa é, se vê sem isso, né? então é exatamente isso. Eu trouxe esse exemplo da luz para a gente entender isso. Para essa analogia. Então, o que a gente tem? Primeiro, que todo o nosso organismo humano ele depende de uma luz solar. Esse é o primeiro regulador dos nossos ritmos vitais, né? Porque antes de falar de rotina, a gente precisa entender isso. Então, a luz é o primeiro regulador, né? Quando a gente não tinha relógio, era assim: ficava sol, a gente acordava e era de noite a gente dormia. Depois que veio vindo esse relógio estranho. Agora, essa analogia é para dizer exatamente, essas instituições, o segundo regulador dos ritmos humanos e dos ritmos das crianças são as relações sociais. Então, as relações sociais também, elas podem ser luz, e eu costumo sempre dizer isso: pode ser luz, mas pode ser treva. Uhum. As relações sociais funcionam como o sol, elas regulam, né? Um dos mecanismos que as crianças têm é exatamente isso. A criança olha para os adultos e ela imita esses adultos, ela se conecta com esses adultos e ela muda o seu comportamento também, dependendo de que são esses adultos. Então é a mesma questão do sol, né? O sol vai ter essa influência sobre o meu organismo, e aí é bem bonito, porque não é uma relação de dependência, mas uma relação muito de sincronismo. Todos os seres vão funcionar precisando dessa luz solar, né? Tem as plantas que vão escolher em que momento vai fazer a fotossíntese a partir da luz. E a segundo regulador são essas relações sociais. No caso da escola, é exatamente essa função, porque o que acontece? Dentro da instituição, a gente tem um modo de funcionamento, é como se o sol tivesse seus períodos, né? Então, Uhum. eu tenho a hora que eu como, eu tenho a hora que eu durmo, eu tenho a hora que eu brinco e tudo mais. Verdade. E aí a gente está tendo uma confusão muito complexa, que é as famílias em casa.
se achando na obrigação, desculpa eu falar essa palavra, mas achando que tem a obrigação de fazer essa mesma rotina da instituição. Mas assim, não, porque é outro sol lá na minha casa, não é o mesmo. As relações que a gente tem na escola, elas são de outra natureza, porque lá a criança está no que a gente chama de uma educação coletiva, que exige Verdade, a um, coletividade. exato, tem uma coletividade. Embora eu esteja no seio familiar, eu também esteja numa coletividade, esse funcionamento da casa, ele precisa até ser diferente. A gente não pode querer ter essa ideia de transformar a criança pequenininha numa... Transformar a nossa casa no que é escola. Agora, a gente precisa de ter o nosso sol. O nosso sol precisa se movimentar durante esses dias. E aí, A eu anotei referência. aqui Exato, algumas referências que são interessantes para a gente pensar esse nível. E o primeiro que eu faço sempre para as famílias é exatamente isso. Quais, quem de vocês que são família, quem de vocês já compreendeu o ritmo dos seus filhos, por exemplo? Ou das pessoas que habitam com você? Vocês já pensaram nisso? Porque esse ritmo é muito individual. Quem tem 2 filhos sabe. Né? Eu vou dar aqui até alguns exemplos de extremos assim em relação aos ritmos. Por exemplo, a gente tem crianças que são mais arrojadas. Uhum. Essa Temos criança essa é, inquietação, né? Escutado muito isso. sim, Meus filhos estão agitados em casa. e às vezes não é uma agitação, às vezes é uma característica do temperamento da criança. Então, por exemplo, às vezes ela é uma criança arrojada. Eu tenho uma aqui em casa assim. É, quando a gente vê, ela já fez alguma coisa assim diferente que ninguém estava pensando. Ou tem o ritmo das crianças, são crianças mais abertas, assim. Elas absorveram, por exemplo, esse período sem nenhum problema. Elas brincam o dia inteiro. Eu dei esse exemplo ontem de uma criança que ela, de tão feliz que ela tá de estar em casa com os pais, ela rodava na sala semana passada e falou pro pai dela: eu amo o Covid. Ela Olha, estava extremamente feliz, né? Quer dizer, essa criança, ela não tá invocada com o bichinho que apareceu com alguma coisa. Ela tá super feliz porque ela tá vivendo essa vida familiar. é o que as pessoas têm dito, Algumas, o positivo, né? isso, algumas crianças, a gente percebeu que, por exemplo, estão com medo. Porque podem ser crianças, por exemplo, que são mais preocupadas. E quando eu falo disso, eu falo de crianças pequenininhas. Então, ontem eu recebi um vídeo de uma criança de 2 anos, né? Que ela já não quer comer porque ela falou que como a comida vem de fora da casa, pode ser que tenha um bichinho, o bichinho pode ter vindo junto, então ela não come. E aí a gente conversou muito sobre isso, né? Como é que será que essas famílias estão falando sobre isso perto dessa criança? Então, antes de qualquer coisa, da gente querer que a criança siga uma rotina, a gente precisa primeiro compreender qual é o ritmo dessa criança. Uhum. E isso às vezes é difícil. Então, por exemplo, algumas crianças a gente vai chamar de desobediente. Já viu isso, né? Mas ela tem 2 anos de idade e é uma idade que a gente sabe lá na escola, por exemplo, que eles precisam de um tipo de exploração muito diferente do que uma criança, por exemplo, de 4 anos. É um outro tipo de exploração, a criança de 2 anos. É... Então, quando a gente pensa nisso, para nós o que fica é o que está mais complexo para a gente começar a falar de rotina é essa disponibilidade e abertura das famílias para poder compreender quem é a criança que está comigo. E às vezes é triste, mas às vezes não é triste a gente pensar nisso. Por quê? É triste porque isso mostra que a gente perdeu vários aspectos da formação dessa criança durante um período. E como eu disse isso para vocês, falo a gente porque eu também. Então, por exemplo, eu não sabia ainda como é que a minha filha mais nova calculava. É uma coisa incrível. Eu sei que ela faz muito cálculo mental, mas eu pude acompanhar nesses 40 dias e ver como ela faz isso. Porque é uma outra estratégia da menina mais velha. Então, a gente perdeu algumas minúcias. E para a gente colocar essa criança, a minha filha mais nova, suportou ter teleconferência. Ela tinha 2 pequenas teleconferências durante a semana. Ela suportou. A mais velha não suportou. Deixava Verdade. muito ansiosa.
temos escutado isso, crianças que não querem assistir o vídeo da Sim, escola, ou sim, crianças que falam, não quero falar de escola, né? Que é uma sim, negação pelo momento mesmo. Realmente, eu não quero falar de algo que é tão querido para mim, né? E eu sim. amo, E algumas sim, crianças também, elas não conseguem suportar a tela. E tudo bem, porque é uma criança. E aí, quando a gente vai falando de ritmo, como isso se forma, a gente sabe que todos esses ritmos, na verdade, gente, são herdados. As relações sociais moldam, mas como eu disse para vocês, o ritmo é algo natural, a gente já nasce. Por exemplo, o nosso batimento cardíaco nasceu com a gente. Os nossos ritmos de digestão nasceram com a gente. Então a gente precisa bom. entender que as crianças pequenas, elas já vêm com algumas coisas. A questão é que adulto vai estar disponível para poder querer aprender, entender como é que esse pequeno ser que está na minha frente, quando eu falo um pequeno ser, estou falando das crianças até os 12 anos, como é que eu vou entender como é que esse pequeno ser funciona? Esse é o momento, eu acho que essa é a hora. E Sim. aí, o que a gente sabe também que é outro aspecto? O desenvolvimento das crianças, eles também obedecem esse ritmo, que é um ritmo muito pessoal. Então, criança que se ela escuta, ela aprende, mais escutando. Eu tenho a criança que aprende mais lendo. Isso tem a ver com esse temperamento. Eu tenho a criança que você precisa falar. E aí na escola, que é isso que é importante, eu acho que todos devem saber, o que a gente espera é que na escola, os educadores, nessa relação com as crianças, nessa experiência de trabalhar com centenas de crianças, e isso traz de novo essa importância desse educador, inclusive os educadores de crianças pequenas, eles Sim. são muito sensíveis a essas diferenças individuais. Uhum. Então, você pode conversar com um educador de criança pequena, ele vai ter 20 crianças, ele vai saber exatamente como o que cada criança precisa para aprender. Ele vai falar: ah, não, fulano, nossa, ele gosta mais de livro. Ah, mas o fulano de tal, ele gosta que eu conto parlenda. Ele decora muito rápido. Então, como eles têm, né? E no ensino fundamental também, tem a criança que precisa de uma demonstração. E a outra criança não, é uma criança que tem um raciocínio, ela vai no pensamento ali e consegue resolver coisas, ela cria imagens mentais. Como o professor consegue identificar isso muito rápido, porque a maioria são muito experientes, em especial dos bebês que não, dos bebês, porque eles não falam, o educador tem que ser sensível. A partir desse ritmo, ele consegue, da observação desse ritmo, dessas diferenças individuais das crianças, é que a gente monta a rotina. Você sabe disso, né, Alessandra? Então, por Verdade. exemplo, eu já vou saber lá quem que é o bebê que de manhã ele pega fogo no parque e aí a gente já sabe, esse aqui precisa comer primeiro. É a equipe do que come primeiro, É né? o Não, sono que olha, vem. É a exato. Qual é a ansiedade. Algumas pessoas estão falando dessa ansiedade. Então, essa ansiedade também que está vindo não só para as crianças, mas para todos nós, né? Será que hoje eu vou poder sair? Então, isso também precisa ficar claro para as crianças, né? É que sim, estamos em casa, porque a casa é o lugar seguro no momento. sim. Garantir a essas crianças, ontem até conversamos muito, a Margarete também trouxe essa contribuição, garantir às crianças que isso vai passar. A Sim, Dani perguntou aí sobre essa ansiedade. Ouvir, onde que está essa ansiedade, né, Leila? Obrigada. sim. E aí tem uma coisa também muito interessante. A gente vai falar para eles que vai passar, mas aí novamente é o que nós conversamos ontem. Se eu tenho um bebezinho, né? Eu tô falando, quando eu falo bebês, falo de 0 a 3 anos. O que a gente precisa tomar cuidado é com esse tempo que é o tempo imediato e o tempo talvez da lembrança aliás, nem da lembrança, mas da percepção. Então, esse bebê sentiu que houve uma diferença, e isso também é muito Sim. importante, porque a gente acha que só nós estamos sofrendo com essa separação. E ontem a gente Uhum. até se surpreendeu, né, quando a gente falou isso com as famílias, porque eu estou vendo as minhas famílias também aqui da instituição. A gente às vezes tem a impressão de que com o bebê não aconteceu nada, É né? Porque verdade. eles não falam. Mas eles também saíram de uma organização externa, que é o que eu estou falando para vocês, que é essa organização do espaço e dessa rotina institucional. E a partir dessa rotina institucional, estava regulado um ritmo para ele,
e daqui a pouco ele vai para casa. E aí não tem problema. A questão é como é que a casa vai começar a perceber o ritmo dessa criança em casa e Em não querer casa. imitar o ritmo da escola. É, Porque senão as mães vão ficar loucas, assim. Eu sempre digo isso. Pensem, a gente está lá na instituição, tem a cozinheira que faz a comida. Tem a sim. pessoa que limpa. Então, a educadora, ela tá ali perto da criança, preparando os espaços para ela brincar e tomando todos os cuidados possíveis. Mas é uma outra relação à casa, muito diferente. Eu ia até falar disso. A relação que a criança tem na escola é coletiva também com os adultos, desse afeto, do que fazem. E a casa trouxe, né, poucas, nós temos poucas pessoas em casa. Algumas famílias, papai e mamãe, outras só mamãe, ou os avós, né? Tem famílias que moram juntos. Então, as pessoas da casa é em menor número do que numa escola também. Tem relação muito só com a mesma pessoa, quase, não é mesmo? Sim, a mãe tem que fazer tudo que nós na escola temos que fazer separadamente. Então, a primeira coisa que os É, pais precisam entender é isso. Que se ele talvez entender melhor o ritmo dessa criança, aí ele vai criar uma rotina para a casa dentro. Então, eu fiz alguns exemplos porque nós estamos preparando o retorno com muito cuidado. A gente já começou a estudar isso, inclusive domingo quero combinar com vocês. A gente vai ter um webinar com a Dani lá de Portugal e com a Júlia do Paraguai, ambas com as experiências agora de retorno. E uma sim. das coisas que a gente conversou e a gente fez um formulário para as famílias, que a gente vai mandar amanhã lá na minha instituição, ele faz perguntas do tipo: como é que está o sono da criança em casa, como é que a criança está comendo. Uhum. Mas assim, você continuou lendo, você continuou. Você canta com a criança, você lê, ela pode fazer um desenho, ela está ajudando a guardar os brinquedos, porque também tem esse afastamento, assim, como se fossem coisas que crianças fazem e coisas que os adultos fazem. E dependendo da idade da criança, com 4 e 5, por exemplo, colocar a mesa, tirar um prato, tudo isso pode ser muito importante para a gente Muito. ajudar a criança a entrar nesse funcionamento, que é um outro funcionamento, que é o funcionamento da casa. Então a gente quer, Sim, às vezes, deixar a criança muito longe e sendo que ela poderia estar participando para entender melhor como funcionam esses momentos da casa, tá? Então, o que, que é importante? Para que a gente também estabeleça uma rotina, todo mundo sabe que demora. Então, verdade. a gente sabe que na instituição as crianças entram e a gente fala semana de adaptação. Mas, na verdade, a semana de adaptação se estende por meses, né? Pode se Sim, estender por sim, 3 meses, por exemplo. Algumas verdade. crianças vão se estender o ano inteiro, porque tem crianças que demoram muito para se habituar a Uhum. esse ambiente que é o ambiente coletivo. E tudo bem, porque é exatamente o que a gente está dizendo, né? Em todas as crianças, elas rapidamente modificam a sua possibilidade de compreender esse modulador que a gente fala que é o modulador social. Então, vai demorar um pouco e tudo bem. Só que o que, que vai fazer com que as crianças adquiram essa rotina, então? O hábito. O Verdade. hábito é o que vai ajudar as crianças. Então, quando a gente diz comer num horário determinado, tem duas causas. A causa interna, então vou dar um exemplo. Eu tenho a luz. Então, se uma criança está acostumada a comer ao meio-dia, mais ou menos, ao meio-dia enzimas digestivas vão ser liberadas pelo organismo e a gente vai sentir fome e a criança vai querer se alimentar todo dia nesse horário. Então, internamente há uma regulação, que é uma regulação hormonal. O lado de Sim, fora é todos os dias eu vou comer. Só que antes de comer, então não é a hora de comer. Mas, por exemplo, você vai ter um hábito. Todos os dias antes de comer, nós vamos colocar a mesa, eu vou colocar os potes, os pratos, sei lá, o paninho. Cada família organiza de uma maneira a mesa, né? Eu tenho a minha maneira aqui. se fosse os rituais, Leila, né? Para essa Exato. criança ir assimilando, apreendendo, se sentindo, né? Fazendo parte, porque na escola às vezes acontece algumas coisas meio que numa mágica, ela vai para o refeitório, a comida está lá, ela não sabe nem onde foi feita essa comida. Sim, Então, às vezes, sim. dialogar com essa criança, a comida é feita aqui,
a cozinha, que é esse espaço. Claro que ela já está vendo outros dias também da semana, né? A criança também fica sábado e domingo em casa, mas explicar melhor a rotina às crianças, não é isso, Leila? Sim, e ao mesmo tempo, eu acho que esses rituais, eles vão dando. A rotina não é algo grande, né? Que eu vou pensar para um mês, ou para uma semana, ou para, mesmo se for um bebê, para um dia inteiro. A rotina, ela vai se construindo nesses hábitos. Então, por Certo. exemplo, se eu me habituo a todo dia à tarde sair aqui no meu quintalzinho, ou aqui, por exemplo, a gente toma sol, né? A gente mora num apartamento. Mas a gente vai lá no sol para montar Lego, ou fazer uma pintura, ou fazer alguma coisa, esse hábito ele vai se tornando uma rotina. Então, com as crianças, não é a rotina que forma o hábito, é o contrário, é os hábitos que vão Os formar a hábitos. rotina. Muito bonito isso. Então, como é que eu vou fazer? Eu vou fazer pequenininho. Então, a gente acorda, né? Por exemplo, qual é qual é a nossa rotina aqui ao acordar? Que hábito que a gente vai ter? Ah, a gente vai sempre arrumar a cama. A mãe, eu vou estar sempre montando um espaço de brincar logo depois que ele toma café. Então, logo depois que ele toma café, sempre tem um espaço para ele brincar livre. E aí, na hora do almoço, a gente vai arrumar a mesa juntos. Então, todos Muito esses bonito. hábitos, eles vão dando um conforto, mesmo para as crianças maiores. Então, eu tenho uma preocupação muito forte com as crianças maiores, porque parece que a gente não está discutindo essas crianças, a gente está só preocupado com a questão do EAD, mas enfim, isso é outro assunto, das 8 horas. Mas o que eu quero dizer é que a gente tem que tomar um cuidado, a gente tem que ter uma certa delicadeza, porque é como se essas crianças já tivessem que se virar sozinhas. E na verdade Verdade. não é assim. Elas também estão precisando desse amparo, que é essa contenção, né? Uma criança de fundamental, por exemplo, ela está na instituição, ela tem uma grade de aula, ela tem uma constância de quantas vezes ela vê o professor, como que de cada diálogo que ela vai ter com quem, o horário dela brincar, o horário dela comer. E parece que a gente colocou essas crianças em casa e chum, tchau, se virem. E é isso muito que eu tenho ouvido e fico muito triste, mas não é isso. Essas crianças também precisam. Então, organizar essa criança que está maior, né? Organizar a cama, por exemplo, não precisa ser algo chato. Se você já acordar e já começar, vamos arrumar a cama, e ao invés de você falar, vai lá e arruma a cama, menino, mas você falar, vamos arrumar, vamos deixar seu quarto lindo, vou te ajudar. E você vai ver que você vai fazer isso em 5 minutos e a criança vai ficar muito satisfeita. Até isso ir se tornando um hábito, né? Então aqui a gente tinha a gente acorda muito cedo aqui em casa. Por volta das 5h10, as meninas já estão Muito sim. de pé. 5h10, A minhas filhas família acordam. toda, Leila. Oi? A família A família toda. A família toda. toda. A família toda. E aí, a gente não tinha o hábito de arrumar a cama, porque elas sempre iam para o banho e depois a gente começava o Sim. café da manhã e já começava, porque eu queria que o café fosse calmo. Era isso que eu podia. Então, naquele momento, durante esses primeiros 4 meses do ano, a gente não arrumou a cama. Esse ano. E aí, quando chegou a pandemia, foi muito engraçado, porque era exatamente isso. Elas acordavam, iam tomar banho, iam para o café e esqueciam da cama. Então demorou um tempo para a gente começar a construir esse hábito de novo. Eu estou falando dessas coisas para a gente entender que não é uma mágica e que não é que a Sim, criança não quer fazer, mas é que a vida, para nós também, ela é modulada de outra maneira. E quando eu estou olhando para os adultos, eu estou perguntando, mas você está mantendo a sua rotina? Acorda de manhã, escova o dente, bota a roupa para ir trabalhar, e aí queremos a vai rotina trabalhar? das Nem. crianças. Queremos Exato, a e a gente rotina da quer a criança mais a rotina. nossa. Tem, Exato, doutora, tá? Agora, eles então isso é comentariam muito que essa importante. organização é motivação, né? Essa organização é a motivação. Obrigada, doutora, que está nos assistindo, evitou Sim. o Então, o comentário, que a né? gente espera para casa é exatamente isso, algo que motive a criança, que a gente dê algum tipo, que a gente motive, mas que a gente construa esse hábito. Não é a criança construir o hábito, é eu e a criança, que é o que a gente faz na escola. Somos nós Uhum. e as crianças. Então, não é uma rotina para mim. A gente espera, né, que não seja assim. Mas eu observo muito na instituição que é isso, é a rotina do grupo. Então, quando a gente fala da rotina, é a rotina da casa, não pode ser da criança. Quando a gente já olha a criança como se ele fosse um ser destacado do restante da família,
nunca a gente vai conseguir ter uma rotina, tá? Porque a formação do hábito, ela depende em especial desse processo imitativo, por exemplo. E a gente tem Verdade. várias literaturas mostrando sobre isso, né? A antroposofia pode ensinar bastante para a gente sobre essa Uhum. questão em especial, de que a imitação nessa primeira fase da vida ela é muito importante, né? A criança admira o adulto e ela vai querer fazer parecido. Você pode ver as crianças de 2 anos querem varrer a casa, É, querem brincar com a louça. Não é que ela está querendo fazer o serviço doméstico, o que ela quer fazer como adulto. Então a gente precisa entender isso. a Somos cultura modelos indígena, também. isso me lembra muito, Leila, a cultura indígena, os índios quando vão à lavoura, ou quando eles vão caçar, outros movimentos que faziam, eles levavam os filhos, as crianças, apenas pela observação, para adquirir essa cultura. Então, nós queremos essa formação, né, desse hábito que você está falando, é pela uma cultura que vai ser adquirida, a cultura familiar, né? Como que Sim, almoça, os hábitos, isso que se mantém. É o momento da sim. família também. É lindo isso. E isso também, acho que em todas as culturas, né? A própria questão da ciência, né? Algumas brincadeiras que a gente já até nem brinca mais, mas elas nasceram dentro dos laboratórios e os pais cientistas ensinaram para os seus filhos. Então, eu tenho um livro enorme, o português já não existe mais, e esse livro se chama Dicionário de Jogos. E ele mostra exatamente isso. Os pais levavam as crianças para os laboratórios, então, por exemplo, faziam bolinha de sabão, ou barquinho, ou aviãozinho, que até hoje tem, né? Campeonato de aviãozinho, enfim. Faziam esses brinquedos e as crianças brincavam daquilo que tinha a ver com os adultos, com o que os adultos faziam, estava imbuído da cultura. E agora a gente está tendo essa questão que é muito triste, que é essa separação do que é a criança e o que é a vida adulta. Não que a gente não tenha que separar, porque o desenvolvimento é diferente, mas o que a gente precisa entender é que nessas comunidades a gente convive com o outro, né? Quando eu digo de não separar nesse sentido. A Uhum. criança está com você em uma pandemia, então assim, como a nossa família vai se Sim, organizar? temos uma pandemia, não é temos uma pandemia, não é o Sim. foco, né? Isso. E aí tem algumas dicas, né, que eu separei aqui que eu acho que é bem importante. Então, a primeira coisa é a gente pensar para todas as crianças, estou falando até os 12, porque depois dos 12 a gente teria outras intervenções, mas assim, até os 12 anos, a primeira pergunta que me vem é a seguinte: onde a criança forma hábito nessa idade? Aí, para a professora que me perguntou como é que eu vou passar a rotina? Não, não vamos passar a rotina, porque a rotina da escola é outra. Mas a Uhum. nossa pergunta precisa ser onde se formam os hábitos? E aí, o que a gente sabe onde se formam os hábitos? Em casa. Nos cuidados pessoais, tá? Então, por exemplo, o bebezinho, a maneira que eu troco, a maneira que eu dou banho, já vão formando hábitos pessoais. A maneira que eu alimento essa criança já vai formar hábitos pessoais. Né? É diferente uma criança que come Uhum. sozinha na cadeirão e depois a família e ela vai fazer outra coisa, e a criança que come com a família. Tem uma diferença. Então, não tem. E eu não estou falando de certo e errado, eu estou falando assim, como vão ser os hábitos familiares? Então, os meus cuidados pessoais é o primeiro aspecto. O Uhum. segundo aspecto tem a ver com a brincadeira. Então, Muito como é que eu vou lindo, a formar o brincadeira. hábito? Brinco sozinho ou brinco com a criança? Essa é uma pergunta que muita gente me faz, né? Essa é uma pergunta incrível. E aí Claro eu que a vou falar gente. uma coisa muito forte para vocês, né? Para alguns vai ser muito forte. As crianças que não são habituadas a brincar sozinhas, por exemplo, é, Sim, elas podem dar muito mais trabalho, porque, por exemplo, ela vai depender sempre destes de um adultos adulto. perto. E, na Principalmente verdade, aquele na adulto brincadeira, é muito, tá certo, tá errado, né? Agora não. exato.
deixa que eu faça, não sabe fazer, tem várias implicâncias aí, não é Não mesmo? prega assim, não faz isso, não pega aquilo, enfim, são N Vai coisas que podem cair, acontecer. Exato. cuidado. Então, esse comportamento mesmo intrusivo é muito complexo. Então, se a gente criasse esse espaço para a criança brincar, e eu falei de coisas muito simples, né? Se eu deixo lençol, caixa de papelão, alguns objetos para essa criança brincar, e ela pode realmente brincar sozinha, ela vai pedir menos dos pais. O problema é que os pais, e também em algumas escolas, você sabe disso, né, Alessandra? Nas escolas e nas famílias, a gente quer dizer para a criança como ela tem que brincar. Uhum, Então, ela não infelizmente. consegue criar esse hábito, que é o hábito de brincar sozinha, né? E a Como bem outra, colocado aqui, essa autonomia que a gente quer, a autonomia da criança, se a gente não permite, né? exato, então tem que permitir a autonomia. Obrigada, E a outra é Thalita. pelo movimento, né? Que é essa questão do movimento que é muito fundamental. Hoje eu li alguns artigos exatamente sobre isso, por conta da questão do EAD, que tem me preocupado muito. Então, a gente sabe que sim, que até os 6 anos de idade as crianças poderiam, depois dos 6 anos de idade, no máximo 2 horas, né, na frente da TV, Uhum. das telas, e mais atividade física. Então, o que a gente sabe? Que quanto mais atividade física, mais inteligente a criança. E isso está sendo comprovado em vários estudos, inclusive de vestibular. Eles pegam os scores e vai ver as crianças que praticaram, os meninos que praticaram atividade física, eles têm um score de rendimento maior do que as outras Sim, crianças, tá? E não muito precisou fazer interessante. futebol, esse tipo de coisa. Não, é simplesmente o fato de correr, brincar, crianças que foram mais Mexer esse livres. Então, corpo, né? mexer o corpo. Então, por exemplo, na educação infantil, talvez seria muito interessante se eles pudessem brincar, se movimentar bastante e participar desses momentos que são os momentos de cuidados de si. Isso já me garantiria, primeiro, uma saúde mental, mas também essas competências e habilidades que vão me servir para o futuro. Então, eu vou dar um exemplo até para os pais que talvez estiverem aí entender isso. Eu fui professora de matemática por muitos anos, né? E eu tinha várias crianças que tinham muitos problemas de divisão, sabe? Fazer divisão, Sim. o algoritmo da Uhum. divisão. E a gente uma vez fez um estudo bem grande, assim, lá na Unicamp, para ver da onde eram os maiores erros na divisão. E a gente descobriu que os erros da divisão não eram erros de contagem, por exemplo. Eles eram Olha, erros de lateralidade. sim. Porque é uma operação que você tem que mexer com o número sai daqui, vai para lá, faz a subtração daqui, volta para lá, enfim. Você precisa movimentar, se movimentar muitas vezes a sua mão, onde vai o seu olho, aonde você coloca o resultado. E a gente fez um estudo, então, e descobriu isso, que na verdade esses erros, na maioria das vezes, estavam relacionados à percepção de espaço. Quem eram as crianças que não erravam? Eram as crianças que mais brincavam. Porque elas têm Olha, uma noção esquerda, direita, em cima, embaixo. Então, essas habilidades das brincadeiras, elas vão criando o que a gente chama dessa base, por isso que chama ensino fundamental. sim, Elas vão nas criando essa brincadeiras, base para estratégias, outras. as Sim, estratégias, as hipóteses, sim, que vão construindo nas sim. brincadeiras também. Sim, então o que é importante? Que os hábitos em casa, para que se tenha uma rotina, sejam esses: movimento, brincadeira e cuidados pessoais. E aí, desde o bebezinho, os cuidados pessoais com ele, porque daí é a gente é que faz esse cuidado, então vai dando essa Sim. contenção. E depois para os maiorzinhos, a mesma coisa, é movimento e brincadeira, mas esses cuidados em que eles também possam participar, tá? Então, é muito importante, Desculpa, Leila, só para. alguma pergunta que veio sobre esse brincar sozinho, que a criança está brincando sozinha agora em casa, não tem mais os seus pares, os seus amigos, e como então deixar essa criança brincando sozinha? Eu acho que vai depender de novo da idade da criança. A gente sabe que se tudo estiver bem, do 0 aos 2, mesmo na creche, eles podem brincar em dupla, mas eles gostam de brincar sozinhos, né? Na Também. escola. Por quê? É uma idade, 0 a 2 anos, que ele ainda precisa e não dá conta muito de lidar com todas as relações pessoais. Ele ainda tem um foco muito centrado em resolver os problemas dele. Você pode ir no parque, no tanque de areia de crianças de 0 a 2, você vai perceber que eles querem brincar, eles.
E ai do outro se pegar o baldinho. Então, assim, do zero Verdade. ao 2 é super tranquilo. A gente vai formar um ambiente com muitos objetos, objetos grandes. Então, eu sempre falo isso: caixa de papelão, lençol, potinhos lá da sua cozinha que você não usa mais, aqueles, Uhum. o pessoal, A as coisas tampa, do amaciante. como a gente está produzindo material nas casas da gente, o rolo, tanto de papel Sim, higiênico quanto o rolo de outros papéis, né? São isso. maravilhosos. Objetos da natureza e tudo mais. Agora, quando tem uma criança maiorzinha, ela tem outros interesses. Então, uma criança de 4, ela quer brincar de desenhar, ela quer pintar, ela quer participar, ela quer fazer um bolo, ela quer fazer um pão, que ela não vai fazer sozinho. Mas os espaços, por exemplo, de faz de conta, ela dá conta. E para fazer faz de conta, não precisa ter brinquedo comprado. Eu posso pegar uma caixa de papelão Uhum. e ter os potes. A Eu posso ter as imaginação. bonecas, exato, posso ter as bonecas e os objetos da casa para cobrir a boneca, enrolar a boneca, fazer uma cabaninha. Então, Alessandra, o que a gente tem que entender nesse processo é isso, que esses maiores eles precisam desse hábito e que também, em especial após os 3 anos, já pode acontecer da criança, por exemplo, ter um dia que está entediado. E tudo Sim, bem. O que a gente precisa cuidar é dessa intrusão, de não fazer tanta intrusão, que é o que eu tenho visto muito. verdade. Então, não deixa. A maioria das vezes, se vocês estão percebendo esse hábito da criança de não conseguir brincar e ela ficar entediada, saibam que o tédio também é importante para a vida da gente. Ele faz Bem a gente ser colocado. criativo. Então, a criança também. É uma ansiedade dos pais quererem que o tempo todo as crianças O tempo estejam em todo, atividade. né? Uhum. E aí vem essa sensação, eu não sei lidar. Não, às vezes até Exato. mesmo perguntar, você está bem Sim. aí? Que bacana. Sim, e Descansa. então esse hábito, a criança não tem nada para fazer, ok? Então fique sem fazer nada. Para as crianças mais velhas, isso é uma fala que você pode ter e tá tudo bem, porque ela vai pensar sobre ela vai se encontrar com ela. A gente está numa sociedade em que a gente não pode se encontrar. Então, esses hábitos também, que é o hábito de pensar sobre si, para a criança também é muito importante. E é tudo isso em conjunto, a gente tem um pouco tempo, mas tudo isso em conjunto é que forma a nossa rotina, sabe, Alessandra? Então, as rotinas não são as horas, não são as horas, são tudo isso. E o que eu costumo dizer para a família é o seguinte: olha, primeira coisa, fazer juntos. Eu acho que é um resumo, né, do que a gente falou. Aliás, vou voltar. Primeira coisa, perceber a criança Boa. seria uma palavra-chave. Uhum. Segundo, acolher a criança que você tem. Não queira ter a criança que você gostaria de ter, né? Verdade. Essa aqui é a minha criança. Eu vou lidar com ela, Ah, ele tá? não para. Eu queria uma criança quietinha, Nossa, né? essa criança aqui não para. Então, Ou o como essa aqui inverso não também, né? para. Temos Ai, escutado o meu isso é também. muito Nossa, ele está quieto. com algum problema. Eu tenho os inversos aqui em casa. É muito interessante olhar isso mesmo, né? Uma mais para dentro, a outra totalmente para fora e tudo bem. A gente Sim. acolhe. Então, a gente direciona o olhar para essas necessidades da criança, seria a quarta etapa, e eu acho que a gente precisa olhar e ver nessa criança também o que somos nós, sabe, Alessandra? Difícil isso. Então, É uma proposta ousada, mas é sim, importante. É o a nosso gente momento, também né? olhar e ver como é que a nossa vida, os nossos ritmos internos do adulto influenciaram os ritmos dessa criança, porque a gente reclama às vezes da criança agitada, mas a gente trabalha 800 mil horas por dia, E tem isso também, né? as famílias estão trabalhando em casa, então tá Sim, difícil para essa criança compreender isso. O papai ou a mamãe, ou só o sim, papai, estão trabalhando em casa e ela quer essa sim. atenção que antes tinha no final de semana, que a família tinha o lazer ou o descanso em conjunto, e agora não. Precisa essa rotina entrar. Eu acho que é isso que as pessoas estão estranhando também, porque realmente está fazendo falta a tal da rotina, né? Sim, e aí uma coisa importante, se o adulto mesmo não tiver com a rotina organizada, também não adianta querer organizar a rotina da criança, que é o que falamos, né? Quer dizer, se ao todo tempo, no momento da comida, eu estou falando ao telefone, olhando o WhatsApp, e quero que a criança se comporte durante esse tempo todo, sem ter nenhum tipo de relacionamento com ela, a gente vai ter questões também importantes que a gente não pode deixar para trás. Então, isso que é muito importante, ver a criança
mas com esses olhos, que são olhos mais de ela tá aqui comigo. Essa é a mensagem que eu queria deixar. Ela está Bacana. comigo Está e ela comigo. precisa, ela está comigo. E aí, como é que nós juntos vamos passar por isso? E querer aprender com ela, porque eu acho que todas as crianças têm muita coisa para nos ensinar, né? Que Sobre lindo, que isso. lindo. Mas sair essa coisa do horário, dessa coisa da obediência ou desobediência, que são outros temas, mas assim, sair muito disso e entrar mais na relação mesmo. Eu acho que isso vai aliviar muito as famílias. Ok, Alessandra? Tá Acho bom, que eu a gente pode abrir os agradeço. comentários agora, só para a gente Sim. ver se fez sentido para as pessoas, se ajudou. A gente pode abrir os comentários um pouco. Não sei quantos minutos a gente tem. Acho que podemos abrir uns comentários por alguns 10 minutos. Você também tem outro compromisso, não é? Uhum. E a doutora Tamires está lembrando aqui da linguagem, né? Ela fala também que depende muito desse movimento dos papais e das mamães, né? Que estão de plantão, né? E plantão que eu acho que ela está querendo dizer esse tempo todo em casa, né? E É. também as pessoas estão dizendo aqui, você é demais, Leila. Olha, a Tânia tá falando, aqui em casa tá cheio de marmanjo e ninguém arruma a cama. É verdade, Tânia, vai ter que voltar no Não, tempo, é entendeu? verdade. É isso mesmo. Mas É, eu acho que é bem importante a gente cuidar disso e esperar esse tempo passar, né? sim, Leila. Ele vai passar e com certeza a gente vai sair bem. Tirar um pouco essa ansiedade de todos nós, né? As Uhum. pessoas, como você bem está dizendo, esse tempo vai passar. A gente precisa incorporar isso de alguma forma. Tem dia que está muito difícil, tem dia que não. Isso também acontece com as crianças. Tem dia que está bem, tem dia que não. Tem dia que vai dar saudade, tem dia que ela não quer falar com ninguém. Isso é importante, como você disse, acolher essa criança nesse momento, né? Sim, sim, E, e tirar um pouco essa preocupação da escola. Algumas pessoas perguntaram aqui como manter, aliás, foi a primeira pergunta, uma das primeiras, como manter a rotina da escola em casa, né? Como que. não paremos isso, né? Uhum. Porque As não pessoas, estamos na escola. né, pensar nesse retorno, como a Margarete está colocando bem aqui. Então, como fazer esse retorno não só do lá fora, mas como vamos sair da nossa casa, né? Aproveitar esse Sim, tempo, acho que é o recado maior. É o momento, o coronavírus ele veio trazer para nós viver do essencial. Qual é o essencial agora, né, para as nossas vidas? Então, viver o essencial. Leila, quero sim. agradecer muito a sua participação. Alguém mais quer perguntar algo a Leila? Você está acompanhando aí, Leila, algumas perguntas? Eu tô olhando aqui, muito feliz de ter vocês. Acho que a gente pode terminar, É mas isso aí, tem eu dia espero que que a vai gente se funcionar. veja. E quero te agradecer mesmo por esse convite. É muito bom a gente poder conversar com Obrigada. gente de tão longe. Tem muita gente aqui que são pessoas que estão sempre por perto. E a Verdade. gente vai com certeza poder se ver novamente. Pensar nas crianças, né? E quero também aproveitar esse momento aqui, desejar feliz Dia das Mães. Tem muita. Vão viver esse momento, vai passar e as crianças precisam sentir da gente que estamos bem, mas ser sincera com elas, né? Hoje eu estou preocupada, conversar mais. As crianças gostam da nossa conversa, não é mesmo, Leila? Sim, sim. Então podemos estar Então encerrando. tá bom. Sim, Um beijo, tchau, gente. Muito obrigada. obrigada. Boas Pode reflexões para vocês aí no falar do caminho. seu livro. Ah, uma laranjinha tá aí. Fala do seu livro, fala. Então, ele tá esgotado, né? A Fabi até estava aqui agora com a gente. A Casa Diálogos fez uma edição, a gente alcançou 1.800 pessoas aqui no Brasil e em Portugal. E agora ele está disponível só e-book. Ah, Educação quem quiser Criança e emprestado, é. Mas tá lá, já podem, em Vitória já tem um para vocês poderem ler. Tá é só bom? chegar na atividade criativa, tá bom? Muito obrigada, É. Leila. Obrigada a Um todos que beijo. participaram. Um beijo.
beijo, tudo de bom para vocês. Se cuidem, tá? Protejam-se, por favor. Tchau, tchau. Isso, tchau, tchau. Tchau.